Oi pessoal, bom dia! Vamos para a nossa última aula do ano letivo de 2021, tá? Eu escolhi aqui 3 exercícios do último capítulo, exercícios complementares, então são exercícios mais elaborados. Peguem aí ó, a página 600 do livro de vocês, a gente vai começar pelo 49, depois a gente vai fazer o 50 e por fim eu vou fechar no 47, tá bom? Então ó, o exercício 49 fala o seguinte: a partir da 0 hora de cada dia, a temperatura Q em graus Celsius no interior de uma câmara frigorífica é controlada automaticamente, variando com o tempo T em hora, de acordo com a função. Aí eu já coloquei a função aqui no quadro. Na letra A ele fala o seguinte: qual é a temperatura máxima no interior dessa câmara em graus Celsius? Eu já deixei de vermelho ali ó, 2 informações que são importantíssimas para essa prova. O seno e o cosseno, eles variam sempre de menos 1 a 1. Então, o menor valor que eu tenho para o seno é menos 1 e o maior valor que eu tenho para o seno é 1. Da mesma maneira, a gente procede com o cosseno. Então, enxerga aqui comigo. A temperatura, ela segue essa lei de formação, que está em função do tempo. Eu tenho um valor fixo positivo e estou somando outro valor que varia em função do tempo. E eu quero que isso seja o máximo, tá? Então, se eu estou somando aqui, isso aqui precisa ser o maior valor possível. Precisa ser o máximo. Como eu acabei de falar, o seno, o maior valor que eu tenho para essa parte aqui, ó, é sempre igual a 1. Ou seja, na letra A, a gente tem temperatura máxima dessa forma aqui, ó. 3 mais 2 vezes 1, que é 5 graus Celsius, tá? Por quê? De novo, o que eu fiz? Para isso aqui ser o maior valor possível, como eu tenho 3 mais alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser o maior possível. E eu acabei de falar que esse maior valor é 1. Então, substituindo esse seno grandão aqui por 1 vezes 2, 2 mais 3, 5 graus Celsius, ok? Na letra B ele fala qual é o primeiro horário a partir da 0 hora em que a temperatura no interior da câmara é máxima. Então, ó, eu quero que isso aqui seja máximo, então esse seno tem que ser igual a 1. Desenha lá a circunferência trigonométrica. Ó, seno 0, cosseno 1 nesse ponto, quando o ângulo for 0. Seno 1, cosseno 0 nesse ponto. Então, quando nós tivermos um arco de 90 graus, nós sabemos que o seno vai ser igual a 1. Então, considerando uma volta, o primeiro arco que tem seno igual a 1 é 90 graus. Então, na letra B, a gente precisa que aquele arco ali, ó, 2t menos 1 sobre 2 vezes π, seja igual a π sobre 2. Por quê? Se isso aqui dentro for igual a 90 graus, eu vou ter certeza que esse seno é igual a 1 e eu vou ter a temperatura máxima. Aí agora é só resolver essa equação, né? Podemos cancelar o π desse lado com o π desse lado, o 2 com o 2, e aí a gente tem que 2t menos 1 é igual a 1, 2t é igual a 2, consequentemente o t é igual a 1 hora, 1 hora, né? Ele está trabalhando com a unidade de hora, tá bom? Então, a primeira vez que ele vai ter o valor máximo é a 1 hora da manhã, aqui não sei se é da manhã ou da tarde. Acho que é da manhã, porque ele está trabalhando com 14 horas, 13 e assim por diante. Qual é a temperatura mínima no interior dessa câmara em graus Celsius? Então, ó, da mesma forma que eu analisei para a temperatura máxima, eu vou analisar para a temperatura mínima. Quando que aquilo ali vai ser mínimo? Quando isso aqui for mínimo. Quando que isso aí vai ser mínimo? Quando isso aqui for o menor valor do seno, que é menos 1. Ou seja, para a letra C, a gente tem isso aqui, ó. A temperatura mínima vai ser 3 mais 2 vezes menos 1. Aquele seno ali vai ser igual a menos 1, tá? Consequentemente, 3 menos 2 dá 1 grau Celsius. Então, essa daqui é a menor temperatura que aquela câmara vai ter, ok? Essas questões de analisar valor máximo e valor mínimo, elas
são muito assim. A maioria a gente trabalha dessa maneira. Vocês só têm que tomar cuidado com esse comecinho aqui, tá? Se ao invés de ter 3 mais 2, nós tivéssemos 3 menos 2, o nosso raciocínio seria diferente. Se eu tenho uma coisa positiva e estou subtraindo alguma coisa que está variando, se eu quero que essa coisa seja o maior possível, essa coisa que eu estou subtraindo tem que ser o menor possível. Então o raciocínio é o inverso, tá? Se eu quero que essa coisa seja o menor possível, já que eu vou estar subtraindo, eu vou ter então que subtrair a maior coisa possível dali. O raciocínio é inverso desse que nós fizemos aqui, tá? Então as questões de máximo e mínimo de função seno e função cosseno, basicamente isso aqui, ok? Se vocês entenderam isso, vocês vão tirar de letra. Qual é o primeiro horário após as 14 horas em que a temperatura no interior dessa câmara é mínima? Então, ó, o que eu vou fazer primeiro para resolver a letra C? Primeiro, eu quero identificar qual é a temperatura que tem ali às 14 horas. Que arco é aquele? Qual vai ser o seno aqui dentro, tá? Por quê? Dessa maneira eu vou conseguir analisar de uma forma melhor. E vocês vão ver que vai ser bem mais simples. Ó, eu quero que o T seja 14, né? Vamos ver ali, ó, 2T menos 1 sobre 2 vezes π. Vamos ver quanto que isso aí dá se o tempo for 14, se eu substituir o t por 14. Então eu vou ter isso aqui, ó, 12 vezes 14 menos 1 sobre 2 vezes π. 14 vezes 2, 28, menos 1, 27. 27π sobre 2. Esse vai ser o nosso arco, que eu vou ter que calcular o seno dele. Como eu calculo o seno desse arco? A gente falou isso em aulas anteriores. Eu preciso ver quantas voltas esse arco dá e ver quanto que sobra, qual é o sobressalente dessas voltas completas. O que eu faço então? Ó? Divido esse arco aqui em duas partes. Uma parte que seja múltipla de 2, uma parte par, e uma parte que vai restar, tá? Então, ó, 27π, eu posso enxergar o 24, é o maior que eu tenho, de forma que essa divisão seja par, dá 12π, né? 24 por 2 dá 12π. 24 para 27, 3. 3π sobre 2. Perceba que 24π sobre 2 mais 3π sobre 2 é 27π sobre 2. Então é o mesmo arco. O que isso aqui está me dizendo? Me diz que ele deu 6 voltas. Por que 6 voltas, professora? Porque 12π dividido por 2 dá 6π. 6π 12π dividido por 2 dá 6. Por que dividir por 2? Porque eu dividi por 2π. Então dá 6 voltas completas. Ok? E sobrou isso aqui. Ou seja, esse arco de 27π sobre 2 deu 6 voltas completas em torno da circunferência trigonométrica e parou aqui, ó, no 3π sobre 2. Ok? Qual é o seno de 3π sobre 2? Ó? Seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1, que é exatamente o seno de 27π sobre 2. Ou seja, com o arco 27π sobre 2, o seno aqui vai ser menos 1. Automaticamente eu tenho o valor mínimo dessa câmara. Vai ser a menor temperatura ali na câmara. Ou seja, a próxima menor temperatura depois das 14 horas vai ser o quê? Mais uma volta completa, tá? Então eu considero mais uma volta completa. O que ele quer saber? Qual é o primeiro horário após as 14 horas em que a temperatura no interior dessa câmara é mínima? Então, para isso acontecer, eu vou dar mais uma volta completa. Eu vou andar 2 horas a mais. Então, vai ser às 16 horas. Por que 2 horas a mais do 14? Porque o período dessa função é 2. Como que eu sei? A gente falou lá, ó, a gente tem assim uma função trigonométrica desse jeito, A mais B seno de M
eu botei P aqui, mas pode ser outra letra, mais que. A gente viu em aulas anteriores que o período dessa função aqui é 2π dividido pelo módulo de m, tá? O que é o período? É o tempo, né, que ele vai levar para dar uma volta completa, ok? De novo. Então, se aqui no arco 27π sobre 2, às 14 horas, ele tem a temperatura mínima, se a gente der uma volta completa de novo e voltar para aqui, vai ter temperatura mínima de novo. Nesse caso aqui, ó, quem vai ser aquele m? 2π vezes t sobre 2, 2π sobre 2 dá π. Então, o que a gente faz? Divide 2π por π é igual a 2, o período ali é 2. Ou seja, de 2 em 2 horas, ele vai ter temperatura mínima. Se ele teve uma temperatura mínima às 14 horas, daqui a 2 horas ele vai ter de novo uma temperatura mínima. Tá bom? Reveja essa resolução aí. Se vocês não entenderem, ainda vai dar tempo de perguntar pra gente, tá? Ok? Vamos então para o número 50. Vou apagar. Número 50 da página 600 também. Cadê aqui? Número 50. Então, ó, na 50 é para verificar se é verdadeira, se as afirmações são verdadeiras. Fala assim, ele me deu aqui uma lei de formação, o NT igual a 5.900 vezes cosseno de 13t mais 6.380. Aí ele falou assim, ó, o número de casos de uma doença infecciosa em certa região variou de maneira periódica, conforme essa função ali, n de t igual a 5.900 vezes cosseno de 13t, mais 6.380. Em que t é o tempo medido em anos, a partir de janeiro de 2011. Com base nessa amplitude, nas translações vertical e horizontal e no período dessa função, interprete os resultados. Aí na primeira ele fala assim, ó, primeira afirmação, em janeiro de 2011 o número de casos era de 12.280. Quando ele fala em janeiro de 2011, ele diz que é no tempo zero. Por quê? Lá no início do texto, ele está falando que ele começou a verificar em janeiro de 2011. Então, aqui, ó, eu teria que fazer isso aqui, ó, n de zero. Janeiro de 2011 é o tempo zero. N de zero é 5.900 vezes cosseno de 13 vezes zero mais 6.380. Aqui, ó, cosseno de zero, porque 13 vezes zero é zero, cosseno de zero é igual a 1, né? Ou seja, lá em janeiro de 2011, o número de casos é 5.900 mais 6.380, somando dá exatamente 12.280. Então, a primeira é verdadeira, tá? No tempo zero, janeiro de 2011, a gente tem exatamente isso aí, 12.280 casos. Com isso, a gente já exclui a terceira alternativa, ó. Alternativa não, né? A terceira afirmação já diz que ela é falsa. Em janeiro de 2011, o número de casos era 6.380? Negativo. A gente acabou de calcular e viu que essa afirmação é falsa. A verdade é 12.280. E na segunda afirmação, ele fala, após 6 meses do início da medição do tempo, o número de casos era de 12.280 aproximadamente. Então, a 12.280 casos, após 6 meses, ele usou aqui, ó, a palavra aproximadamente, tá? Como eu falei, a unidade é importante. Eu acabei de falar no exercício anterior. A unidade é importante. Ele está usando a unidade de ano para medir o tempo. Como ele está
6 meses, eu não vou substituir esse T por 6, tá? 6 meses corresponde a 0,5 ano. Unidade de tempo que ele está usando aqui é ano, né? Então, a gente vai lá e substitui. N de T é igual a 5.900 vezes cosseno de 13 vezes 0,5, que é 1/2, né? Mais 6.380. Então, o que a gente está falando aqui? Que N de T é 5.900 vezes cosseno de 6,5, radiano nesse caso aqui, mais 6.380. Se vocês pegarem aí uma tabela trigonométrica e olharem o cosseno de 6,5, cosseno de 6,5 radiano é aproximadamente 0,976, não sei o que, assim por diante. E aí, pessoal, olha que coisa interessante. Ele considerou isso aí como verdadeiro. Se vocês olharem lá na resposta, ele vai dar verdadeiro. Aí, por que ele considerou como verdadeiro? Porque ele pegou e aproximou o cosseno de 0,5, ele fez uma aproximação para número inteiro, ou seja, ele tirou as casas decimais. Se eu aproximar isso aqui para nenhuma casa decimal, só para um número inteiro, isso aqui é aproximadamente 1, né? Aí ele pegou e considerou esse cosseno igual a 1, automaticamente essa resposta está correta. Dá aproximadamente 12.280. Agora pega aí e substitui por 0,97. A diferença quando a gente substitui esse cosseno por 0,97 é de mais ou menos 170 pessoas. Então dá 12.102, se não me engano. Eu fiz essa conta, acho que dá 12.102. E aí, 12.102 não é aproximadamente 12.280, né? Essa aproximação não está correta, tá? Então, assim, eu considero essa alternativa como falsa. O livro deu como correto porque ele considerou cosseno de 6,5 igual a 1, aproximadamente 1. Aí ele deu essa alternativa como correta. Para mim, ela é errada, mas a resolução que a gente faz aqui é essa. Ela só estaria correta se ele dissesse aproxime o cosseno de 6,5 para nenhuma casa decimal ou para uma casa inteira. Aí sim ela estaria certinha, tá bom? Vou deixar como verdadeira aqui, mas deixa a minha observação também. E vamos para a última questão, que é a 47 da mesma página, que fala de movimento periódico aqui. Ela usa uma outra palavra, usa movimento harmônico, mas é movimento periódico do conteúdo que a gente viu. O movimento harmônico ele é um movimento específico do periódico, né? Quando um ponto P gira com velocidade escalar constante, repetidas vezes, então aqui é a questão 47, repetidas vezes sobre uma circunferência, a projeção ortogonal desse ponto P sobre qualquer um dos eixos coordenados realiza um movimento periódico de vai e vem, chamado movimento harmônico simples. Nas figuras abaixo, Px e Py representam, respectivamente, as projeções ortogonais de P sobre os eixos das abscissas e ordenadas. Então, vamos fazer o desenho aqui. Meu desenho perfeito. Olha que circunferência. Nossa Senhora. Então, o que ele está falando? Que esse ponto, ele está girando em volta da circunferência periodicamente, ou seja, ele faz a volta sempre no mesmo tempo, tá? Esse P de X é esse segmentozinho aqui, e esse P de Y, vou botar de verde, esse segmento aqui, nada mais são do que as coordenadas desse ponto. É como se você pudesse localizar esse ponto através do P de X e do P de Y, né? Considerando 5 centímetros para a medida do raio da circunferência, então, esse raio aqui, vou colocar de azul, esse raio aqui tem 5 centímetros, tá? Considerando 5 centímetros,
e que o ponto P gire no sentido anti-horário, completando uma volta a cada 3 segundos, ou seja, ele dá uma volta completa a cada 3 segundos. Isso aí está falando que o período dele é 2 segundos. O que é o período? Período é o tempo necessário para a realização de um movimento periódico, tá? O movimento periódico é um movimento que é realizado o mesmo movimento em mesmo intervalo de tempo. Igual o exemplo que eu dei na outra videoaula. O relógio, o ponteiro dos minutos, ele realiza um movimento periódico, porque a cada 1 hora ele dá uma volta completa em torno do relógio. Ele faz 1 hora, né? A cada 1 hora ele dá uma volta completa. Então, para o ponteiro dos minutos, o período seria 1 hora, ou 60 minutos, ou 3.600 segundos, tá? Que é o tempo necessário para ele dar essa volta completa. Então, aqui, ó, como ele falou, o período é igual a 3 segundos. Eu peguei, coloquei, falei 3, escrevi 2. É 3 segundos, né? Ele leva 3 segundos para dar uma volta completa. Determine as funções f e g que descrevem respectivamente p de x e p de y, sendo t a medida do tempo em segundo. Tá o quê? No instante 0, p esteja no ponto 5, 0. Então, o ponto P no instante 0 está aqui, ó, no 5, 0. Aí, pessoal, é a mesma ideia de movimento periódico, ó. A gente sabe que o movimento desse ponto P descreve um arco, né? Que é exatamente igual a esse ângulo central, tá? E eu consigo relacionar esse ângulo ao tempo, usando uma regra de 3. Olha, ele me falou que ele leva 3 segundos para dar uma volta completa. Então, ele vai levar t para andar alfa, que é o tamanho do arco, que é a posição que ele vai estar. Consequentemente, alfa é igual a 2π vezes t sobre 3, ó. E escrevi esse ângulo em função do tempo, tá? Agora, para achar o p de x e o p de y, ficou simples, ó. Cosseno de alfa. Isso aqui não é um triângulo retângulo? Cosseno de alfa, cateto adjacente, p de x, sobre a hipotenusa, 5. Seno de alfa, cateto oposto, p de y, sobre a hipotenusa, 5. Aqui, ó, p de x é igual a 5 vezes cosseno de alfa, mais o alfa eu já escrevi em função do tempo. P de x, então, é igual a 5 cosseno de 2πt sobre 3. Mesma coisa aqui no P de y. P de y é igual a 5 seno de alfa. P de y, então, é 5 vezes seno de 2π vezes t sobre 3. Ok? Essa daqui seria a função f, que ele chamou de f. Essa daqui seria a função g. Tá bom? Então, pessoal, esses são os 3 exercícios que eu me propus hoje a corrigir com vocês. Eu gostaria de desejar uma boa prova amanhã. Façam com calma, né? Espero que dê tudo certo e que vocês ano que vem estejam aí no 2º ano, tá? Tudo de bom, bom final de ano para vocês, bom recesso, boas férias e até a próxima. Tchau, tchau.